Senhor Presidente da República, a Cimeira da CEDEAO fez uma análise ampla da região, em termos económicos, em termos de paz, em termos de segurança, transição energética, movimentação aérea, implementação da documentação comum que permite uma maior mobilidade, mas neste momento as atenções estão viradas para a situação na Guiné-Bissau. Qual é o alcance das medidas que a CEDEAO acaba por tomar? Aceita o golpe de Estado? Rigorosamente, não. A CEDEAO acompanha todas as instituições que participaram na observação das eleições e essas instituições, designadamente a CEDEAO, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, consideraram que as eleições foram livres, transparentes e pacíficas. Houve uma ruptura através da intervenção dos militares que perturbaram o processo e impediram a divulgação dos resultados. De modo que a CEDEAO rejeita categoricamente o programa de transição apresentado pelos militares, rejeitando o golpe e insta todos os atores políticos no sentido da imediata libertação de todos os detidos e garantir a sua participação efetiva em todos os processos políticos na Guiné-Bissau e também pede e decide no sentido da instauração de uma transição muito breve, liderada por um governo civil e inclusivo, com a participação de todas as partes, que deve realizar as reformas e criar as condições políticas para a realização breve de eleições credíveis, transparentes e inclusivas, já que por várias razões mostrou-se praticamente impossível a divulgação dos resultados eleitorais e também tomou a decisão de que todos os líderes políticos e todas as instituições nacionais na Guiné-Bissau seriam protegidos pela força de interposição que está presente na Guiné-Bissau, forças da CEDEAO que estão presentes na Guiné-Bissau. É a própria CEDEAO que admite que há meios alternativos para a divulgação desses resultados, porque várias entidades possuem os resultados parcelares das regiões, como acabou de dizer, a CEDEAO, a União Africana, a CPLP e os próprios candidatos e partidos políticos. Essa via de impor a divulgação dos resultados, mesmo que não seja pela Comissão Nacional de Eleições, não seria uma via? Não há condições, podia criar mais instabilidades e mais problemas, tendo em conta o cruzamento de um conjunto de dados e um conjunto de informações. Há, efetivamente, a possibilidade de se reconstituir, mas poderá criar também instabilidades e levar a outras contestações e haver pretextos para não avançar com o processo de transição. Portanto, manifestando que as eleições foram livres, justas e transparentes, manifestando também a sua firme determinação em condenar veementemente os golpes de Estado e não aceitar golpes, a CEDEAO toma um conjunto de medidas de modo a garantir o mais rapidamente, quando possível, a restauração da ordem democrática e a realização de eleições, aí sim, inclusivas, com a participação de todas as partes, através de um governo civil, que será um governo inclusivo e com a participação de todas as partes, para que se promova um intenso diálogo entre todos os atores políticos e a busca de soluções consensuais para a resolução dos problemas políticos da Guiné-Bissau. O que é facto é que há, nesse momento, um presidente de transição. Está convencido que o envio de uma delegação de chefes de Estado-Maior
num primeiro momento, e depois de uma nova delegação da CDAO, são instrumentos suficientes para demover os militares? Bom, neste momento nós concluímos que é preciso fazer todo um trabalho diplomático de negociação para viabilizar o processo. Veja que há uma diferença grande entre o que aconteceu no Benin e o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau houve um golpe, independentemente da sua natureza, e os militares tomaram o poder. E, portanto, temos uma nova realidade. E aqui, rejeitando categoricamente a carta de transição, portanto, rejeitando categoricamente o golpe, agora é preciso iniciar um processo para que se faça uma transição pacífica e que haja efetivamente um governo civil inclusivo, o que significa o afastamento dos militares para os quartéis e um governo civil que possa criar as condições para a realização, no mais curto espaço de tempo, de eleições livres, justas e inclusivas, com a participação de todos e com as garantias do respeito pelos resultados eleitorais. Nós vimos no comunicado que a Cimeira dá mandato ao destacamento militar da CDAO na Guiné-Bissau a incumbência de proteção de dirigentes políticos e pede, em simultâneo, a libertação imediata. Isso de um lado. A CDAO também manda que a Comissão fortaleça a missão militar. Como é que é? A missão militar estacionada na Guiné-Bissau pode ir, por exemplo, à esquadra onde se encontram detidos dirigentes políticos e pedir a sua soltura? São aspectos operacionais. Eles aqui têm que se exigir que as novas autoridades libertem imediatamente todos os detidos. E com a libertação dos detidos, a força posicionada na Guiné-Bissau garantirá a segurança de todos. Portanto, é nessa linha que se deve trabalhar. E se não houver respeito, como o próprio comunicado diz, haverá sanções em relação àqueles que prevaricarem e em relação àqueles que colaborarem. Portanto, sanções específicas para que haja pressão no sentido do cumprimento das decisões da CDAO. Entretanto, há um ingrediente novo. No mesmo momento em que decorria a cimeira dos chefes de Estado em Abuja, teve lugar uma operação em Portugal que resultou na apreensão de 5 milhões de dólares nas mãos de um próximo do ex-presidente Umaru Sissoco Embalo, e nesse mesmo avião seguia também a antiga primeira-dama. Esse facto foi, de certa forma, analisado na cimeira? Não, o facto não foi analisado porque as informações só foram divulgadas já no final do encontro entre os chefes de Estado, a porta fechada, que analisou a questão. E pronto, agora é preciso fazer o seguimento, as questões já estão nas instâncias judiciais em Portugal, é preciso fazer o seguimento deste incidente e ir acompanhando os seus resultados e os seus reflexos na Guiné-Bissau. Esta terça-feira tem lugar a cimeira da CPLP, que tem um objeto único, que é tratar das consequências do golpe de Estado na Guiné-Bissau. Qual é o cenário? Não posso antecipar, mas vai-se fazer o debate sobre a situação na Guiné-Bissau e a situação da comunidade, porque quem preside neste momento a CPLP é a Guiné-Bissau. E com esta situação de ruptura, não há condições para que a Guiné-Bissau continue a presidir a CPLP.
E há a reunião dos ministros que fazem recomendações no sentido da suspensão da Guiné-Bissau e da escolha de um outro país para fazer a presidência. Essas questões vão ser debatidas, teremos os posicionamentos dos diferentes países e os resultados relativamente a esta situação. E há também toda a condenação do próprio golpe, todos os países condenaram, o Conselho de Ministros também condenou o golpe e exigiu a reposição da ordem constitucional, a divulgação dos resultados e a libertação de todos os detidos, e isso também vem ao encontro do que foi decidido em Abuja. Espero, portanto, que a discussão se faça em torno dessas matérias e que, não podemos antecipar as decisões da cimeira dos chefes de Estado e de Governo, mas serão com certeza essas as questões que estarão em debate. No entanto, há um comunicado do governo da Guiné-Bissau de 15 de dezembro a dizer que, e justamente na véspera da cimeira da CPLP, a dizer que o governo da Guiné-Bissau endereçou uma nota ao secretariado executivo da CPLP a anunciar a suspensão imediata de todas as suas atividades na comunidade. É uma fuga em frente? É uma fuga em frente, porque o Conselho de Ministros tinha feito esta recomendação, pressentindo eventualmente que poderá ser essa a decisão. Temos essa carta, mas isso não vai condicionar qualquer decisão da CPLP, com certeza. Voltando ao comunicado final da cimeira da CEDEAO, vejo que Cabo Verde, no período 2026-2030, vai ser o auditor-geral da CEDEAO. É um cargo importante. Como é que vê o desempenho desse cargo por Cabo Verde? É muito significativo o facto de Cabo Verde assumir o cargo de auditor-geral. E devo dizer-lhe que nesta cimeira foi muito valorizado o posicionamento de Cabo Verde em relação aos golpes de Estado, às rupturas constitucionais. Foi muito valorizado o facto de Cabo Verde ter uma democracia sólida, ter estabilidade política e institucional e estar a preparar-se para as eleições de 2026 num ambiente de tranquilidade e de normalidade. E também os esforços que Cabo Verde está a fazer no sentido do seu desenvolvimento sustentável e o contributo que tem dado para os outros aspectos importantes da integração regional. Geralmente falamos dos conflitos, mas esquecemos-nos de um conjunto de medidas que estão a ser tomadas no quadro da mobilidade. Por exemplo, vão ser eliminadas taxas para que haja uma redução substancial do preço dos transportes aéreos aqui na região, para facilitar a mobilidade. Está-se a estudar e poderá ser implementado em breve o corredor marítimo entre Abidjan, Dakar e Praia para incrementar os negócios, e está a haver desenvolvimentos importantes na área da economia digital, das energias renováveis, da eficiência energética e, portanto, está a haver uma ação muito forte da CEDEAO em outras dimensões importantes, para além da questão do combate ao terrorismo e das instabilidades existentes aqui na região. Portanto, o facto de Cabo Verde assumir neste momento esse papel é extraordinariamente importante para o país e para a própria comunidade. A questão do corredor Praia Dakar-Abidjan veio de algum tempo. Há decisões práticas, concretas para a constituição de alguma companhia? Está-se a estudar a melhor forma de se fazer isso e agora veja que o CEDEAO impulsionou e participou ativamente nas iniciativas que levaram à criação da SCAI e que tem garantido a ligação entre os diferentes países da CEDEAO e entre a CEDEAO e vários outros países africanos.
neste momento está-se também a apelar ao envolvimento do setor privado. Criou-se agora o Conselho de Desenvolvimento Empresarial da CEDEAO, que é precisamente para estimular investimentos privados em diferentes domínios, designadamente o domínio dos transportes, da economia digital e também das energias renováveis. Aliás, está em debate agora, e o debate iniciou-se na Cimeira, com a intervenção de todos os chefes de Estado, sobre o futuro da CEDEAO. E a ideia é discutir que mudanças institucionais, de missão, devem ser feitas para que a CEDEAO seja muito mais efetiva e desempenhe com melhor eficácia a sua missão. E a ideia também é trazer os 3 países da Aliança dos Estados do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger, e convidar a própria Mauritânia, que foi um país fundador e que saiu formalmente em 2002. A Guiné-Conakry deverá regressar depois das eleições de dezembro e robustecer todas as instituições da CEDEAO de modo a que a própria organização possa prevenir melhor os conflitos, prevenir as rupturas constitucionais e reforçar os seus valores que têm a ver com a democracia, a paz e o desenvolvimento da região. Essa conferência especial terá lugar quando? Com a Cimeira houve as primeiras intervenções dos chefes de Estado e a partir de agora abrir-se-á um amplo debate com a sociedade civil, as universidades, as empresas, as ONGs, os cidadãos dos diferentes países e pensa-se o mais cedo quanto possível, de acordo com os resultados desse amplo debate, essa ampla auscultação, mobilizando os jovens, mobilizando a diáspora, mobilizando as universidades, as empresas, no sentido de uma forte participação, aí sim fazer a síntese e elaborar um documento que se chamará Compacto do Futuro da CEDEAO, para relançarmos a organização e podermos assim cumprir a nossa missão.